Salve, salve, quebrada! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e hoje estaremos começando mais uma aula de geografia. Mas antes de iniciar essa aula, quero lembrá-los o seguinte, pessoal. Nós, professores da geografia, vamos dividir a geografia em duas frentes, frente 1 e frente 2. Na frente 1, estaremos trabalhando assuntos mais ligados à geografia física e à cartografia. Na frente 2, assuntos ligados mais à geografia humana. Nós não queremos dividir a ciência geográfica em duas áreas, apenas essas aulas para fins de ensino, para que nós possamos trazer mais conteúdos para vocês aí nesse período de isolamento. Ok, pessoal? Nossa aula de hoje será sobre o quê? Sobre cartografia, uma área específica aí que envolve nada mais, nada menos do que os movimentos e formas da Terra. Mas antes disso, não se esqueçam de seguir nós lá no Instagram e se inscrever aqui no YouTube e, obviamente, né, clicar aí no sininho para receber as notificações dos vídeos, certo? Nossos principais tópicos de assuntos hoje: formas da Terra, rotação e suas consequências e translação e suas consequências. Galera, quando falamos então das formas ou formatos do planeta Terra, precisamos lembrar o seguinte, que nós temos quatro principais. E quando pensamos, obviamente, eu acho que o primeiro que vem à mente de todos é a Terra plana. Devido, é claro, essa discussão e distribuição de fake news que teve, então, aí na mídia, né, nos últimos 2 anos. Nós sabemos que a Terra ela não é plana, porque ela possui dimensões, tá? Não tem como ela ser plana, como ela tem um fim específico, certo? Essa ideia de Terra plana, ela esteve presente em muitas culturas antigas, na Grécia Antiga, na China Antiga e povos muito antigos que viviam em outros locais do planeta, ok? Nós utilizamos a noção de terra plana para um determinado fim. Qual fim? Para uma certa representação cartográfica, que são as plantas, uma representação em escala grande, né? Escala cartográfica grande, tá? Ligado então aí à construção de prédios, né? Casas, na arquitetura, certo? E também na topografia, onde nós vamos dar as curvas de nível, vamos delimitar, então, né, cotas de relevo, certo, galera? O segundo formato da Terra, então, estudado, criado pelos cientistas, foi a Terra como uma esfera. Esse formato, então, trouxe as dimensões que nós conhecemos ao nosso planeta. Mas ela também não é o formato, né, mais próximo, né, à Terra, né, o verdadeiro formato terrestre. Mas ela é importante, porque é a partir dela que nós construímos diversos mapas e tem dá origem a diversas projeções cartográficas conhecidas, e é a partir dela que nós desenvolvemos todos os sistemas de coordenadas geográficas, né, que os cientistas então criaram, né, os paralelos meridianos, os fusos horários e por aí vai, para definir então a hora e a localização específica em um determinado ponto na superfície terrestre. Vamos falar um pouquinho sobre a Terra como uma esfera na próxima aula, ok, galera? Olha só, outro formato muito conhecido, né, é o elipsoide. O elipsoide não é um formato tão usado na geografia, mas ele é usado na geografia física ou nas ciências físicas, né, ligado aí, né, à geodésia principalmente, que é onde nós aplicamos bastante modelos matemáticos para estudos. A ideia do elipsoide é qual, galera? Como se fosse um cilindro, e nesse cilindro nós temos uma esfera dentro desse cilindro, ok? No cilindro em si. Essa esfera, então, vai dar um formato mais achatado, próximo à linha do Equador, ao centro, vamos colocar aqui, então, como nós podemos observar na imagem, tá? E, obviamente, vai dar esse formato, né, devido ao movimento de rotação do nosso planeta, que gera devido a uma força chamada força centrífuga, uma força física aí, que vocês provavelmente vão estudar na física, ok? Essa noção de formato, né, do elipsoide traz a noção das coordenadas UTMs. É utilizado, então, para medir a Terra, né, a Terra em distância por metros, não por graus, como, né, o sistema de coordenadas geográficas citados anteriormente. Ok? O formato, então, que nós temos mais aproximado da Terra é a Terra como um geóide. Esse formato foi proposto, né, por um geólogo chamado Carl Friedrich Gauss,
que é que ao analisar, né, o planeta Terra, ele chegou à seguinte conclusão, que em primeiro lugar, a Terra não é plana, tá? Porque ela possui dimensões. Em segundo lugar, ela não é uma esfera perfeita, pois ela possui um leve achatamento na linha do Equador. E em terceiro lugar, que ela não se assemelha ao elipsoide, porque ela possui deformações, como nós podemos observar aqui nesta imagem, certo? Olha só, então, Gauss, então, logo definiu o quê? O modelo da Terra como geóide. Por quê? Porque a partir desse modelo, em primeiro lugar, ela é um sólido, em segundo, composto por diferentes estruturas geológicas em diferentes períodos ao longo da sua formação. Em terceiro, é formado pela variação dos níveis dos mares, ou seja, os níveis dos mares, o mar nunca está 0 graus, tá? Ele sempre vai mudar o seu nível devido à ação das marés. E por último, em quarto lugar, gente, olha lá, está relacionada e ajustada com a força gravitacional da rotação da Terra. Ok, gente? Aí então está o formato mais aceito, geóide. Ok? Quando falamos então de movimentos da Terra, nós temos aqui ó, o movimento de rotação. Mas o movimento de rotação e translação são os únicos movimentos que existem? Não, galera, nós temos mais movimentos aí ligados, né, aos movimentos da Terra. A Terra, ao total, realiza 14 movimentos. Sabia disso? Olha que legal. Mas por que estudamos apenas o movimento de rotação e translação? Porque esses dois movimentos têm feito sentido e têm, né, basicamente realizado ações diretas sobre a sociedade humana, sobre as espécies que vivem aqui. Ou seja, nós sentimos esses movimentos conforme eles vão se desenvolvendo, ok? Olha só, o movimento de rotação, então, é esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo, gente? Esse movimento dura aí 1,6 km por segundo e ele vai de oeste para leste, certo? Ele sempre vai ser oposto ao movimento aparente do Sol, que é de leste para oeste. Não confundam, ok? O movimento de rotação de oeste para leste com o movimento aparente do Sol de leste para oeste. Mas uma coisinha, galera, o Sol ele nunca nasce especificamente no leste. Dependendo da estação do ano, ele vai se deslocar, tem um deslocamento para o hemisfério norte, onde ele vai nascer mais do nordeste para o sudoeste, vamos colocar, e quando for verão para o hemisfério sul, ele vai descer mais para o hemisfério sul, né, e vai nascer do sudeste para o noroeste, tá? Então nós temos aí, né, uma ação diferenciada. E é claro, precisamos lembrar que nesse contexto nós temos um eixo de inclinação terrestre de 23 graus e 27 minutos, tá? Que vai definir então esse movimento aparente do Sol, ok? Além disso, tá? O movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas, especificamente 23 horas, 26 minutos e 4 segundos, como está aqui no slide para vocês, ok? Ele vai definir os fusos horários, que são as horas conhecidas por todos vocês, e também tá, dia e noite, tá? O movimento de dia, movimento que recebe mais radiação solar, onde o Sol está presente na atmosfera, na paisagem, e à noite, ok? Onde nós temos perda de calor para o ambiente devido à falta de radiação solar. E por fim, esse movimento, né, de rotação vai dar origem ao movimento Coriolis. Já ouviram falar desse movimento? É um movimento realizado, então, né, devido ao longo deslocamento dos ventos e das correntes marítimas, que vai sofrer ação do movimento de rotação, gente. Olha só, o movimento de Coriolis, tá? É isso que eu expliquei para vocês. Então, qualquer vento, corrente marítima, ao, né, se deslocar em grandes percursos, vai sofrer um leve deslocamento circular. Vai ser no sentido horário no hemisfério norte, ou seja, né, a partir da linha do Equador, né, acima da linha do Equador, ou ao norte do Equador, e no sentido anti-horário no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, vamos dizer. Olha só, galera, exemplos. Olha o número 1. Tá? O número 1 vai estar próximo à linha do Equador, onde a velocidade de deslocamento é mais rápida, tá? E vai ser desviado, né, para o sentido
né, horário, né, para as regiões mais distantes da linha do Equador, de altas latitudes, de uma latitude mais alta. Precisamos lembrar que latitude é o valor, né, de distância em graus da linha do Equador até o Polo Norte, nesse caso. Tá? E aqui, então, está alguns exemplos para vocês. Número 1, então, é desviado, porque é um local com uma velocidade de superfície alta, indo para um local com uma velocidade de superfície baixa. Número 2, localizado aqui, ó, no hemisfério sul, galera. Olha só, tem uma deflexão oposta, porque está no hemisfério oposto, no sentido anti-horário, como eu falei para vocês. Número 3, vamos localizar próximo aqui, ó, o Polo Norte. Percebemos que a velocidade é baixa e está se deslocando, então, para uma região de uma velocidade maior. Então, ele vai ter essa direção específica, ok? Número 4, então, o chão a oeste de 4 se move para a esquerda, como nós podemos observar. Portanto, 4 parece estar à direita do chão. E no 5, o que nós temos aí? O Sol a leste de 5 se move para a esquerda, portanto, 5 parece estar desviado para a direita do chão, certo? Esse movimento, muitas pessoas falavam que se assemelha ao movimento da água no vaso, quando você puxa descarga. Mas, galera, não. Esse movimento não é um movimento Coriolis. O movimento Coriolis é em longa distância. Imagina o seguinte, você mandando um míssil para qualquer cidade do planeta do hemisfério norte. Vamos pegar lá, né? Vamos pegar Madrid, na Espanha. Ao você enviar um míssil, esse míssil ele não vai ter uma direção retilínea, reta. Ele vai sofrer um desvio. E é esse desvio que é dado devido ao movimento Coriolis, que é próprio do movimento de rotação da Terra. Certo, galera? Conteúdo que pode estar caindo nos vestibulares aí para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o movimento de translação. O movimento de translação, ele é um movimento, então, que a Terra realiza em torno da órbita do Sol, né, do Sistema Solar. Esse movimento, então, ele vai durar 28,9 quilômetros por segundo e vai ocorrer em torno do Sol, certo? Aproximadamente ele dura um ano. Ele dura um ano, não aproximadamente, ele dura um ano, galera, ok? 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Ou seja, 365 dias, né, mais 6 horas. Como nós podemos observar aí, tá? Nós temos então, né, algumas horas sobrando, né, desses 365 dias. Ou seja, a cada 4 dias nós temos o ano bissexto. Essas 6 horas que sobraram se multiplicam por 4, que vai dar 24 horas. Por isso que a cada 6 anos nós colocamos um dia a mais no mês de fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro. 2020 foi um ano bissexto, galera. Nosso próximo ano bissexto vai ser 2024, certo? Olha só, o movimento de translação vai definir as estações do ano: outono, primavera, verão e inverno, ok? Que é esse movimento conforme a Terra vai se deslocando em torno da órbita do Sol, diferentes áreas da Terra vai recebendo diferentes níveis de insolação, de radiação solar, que vai dar origem, tá, às estações do ano, certo? E por fim, o equinócio e os solstícios, certo? O que são os equinócios e o que são os solstícios? Tá? Equinócio significa dia e noite igual e solstício significa dias e noites diferentes. Quando nós temos, então, né, dias e noites com o mesmo tempo, o mesmo horário, vai ser nas estações da primavera e do outono. E diferente vai ser durante o verão e o inverno, ou seja, os solstícios. Tá? Então, olha só, o solstício de verão quer dizer o quê? Que a Terra vai ter, em suas 24 horas, um maior período, né, com o Sol na atmosfera. Vai receber mais radiação solar. Por isso que é verão e faz mais calor. E durante o solstício de inverno, nós vamos receber o quê? Uma menor quantidade de radiação solar, o que vai fazer deixar essa Terra mais fria. Ela vai estar mais liberando calor do que recebendo. Nesse momento, vivemos o quê? Um período de solstício de inverno aqui no nosso país. Porque o Sol ele está deslocado mais para o hemisfério norte, em direção aos Estados Unidos, a Europa e a Ásia. Ok, galera? Olha só, gente, solstício e equinócio. Essa imagem é perfeita para entender, né, esse movimento de rotação na Terra e o solstício e equinócio.
Vejam só, aqui, né, dia 21 de junho ocorre, então, né, o nosso, né, início do solstício de verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Podemos perceber que o hemisfério sul, como a Antártida, essa porção da Antártida ela vai rodar, 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 né, a Terra, com uma rotação, e conforme ela estiver nessa posição, no dia próximo, dia 21 de junho, nós teremos o quê? Né, inverno no hemisfério sul. E a Antártida vai ficar sem receber radiação solar por um grande tempo, enquanto o Polo Norte vai receber radiação solar por um longo período de tempo, que vai ser oposto, né, a 6 meses depois, que é lá pelo dia 21 ou 22 de dezembro, que vai ser o contrário. Vai ser o quê? Inverno para o hemisfério norte e verão para o hemisfério sul. Vejam que a Antártida ela vai, então, né, receber radiação 24 horas. Nós vamos ter um fenômeno chamado sol da meia-noite, onde o sol não some do horizonte, ok? Já o equinócio, né, de outono para o hemisfério sul vai ocorrer no dia 21 de março e de primavera para o hemisfério sul no dia 22 ou 23 de setembro. Ou seja, nesse momento, podemos falar que a Terra em torno do Sol está nessa órbita aqui, ó, localizado, né, entre esses dois planetas aqui representados na imagem. Ok, galera? Olha só, o Sol da meia-noite. Esse fenômeno, então, que surge devido ao movimento de translação, tá? Onde o Sol ele vai estar sempre presente no horizonte. Ou seja, aqui onde o Sol está mais vermelhinho, mais baixo, próximo ao horizonte, é meia-noite. E quando ele está mais alto no céu, nós chamamos de zênite, que é o sol do meio-dia, ok, galera? E também esse movimento de translação vai dar origem a dois conceitos, né, que nós conhecemos, que é o afélio e o periélio. Basicamente, esses conceitos apenas mostram o período em que a Terra está mais próxima do Sol e o período em que a Terra está mais distante do Sol. Então, no dia 4 de janeiro, a Terra está muito próxima ao Sol. É o dia que nós estamos mais perto desse astro. E esse fenômeno se chama de periélio, tá? Ou seja, a Terra está aproximadamente, né, de distância aí 147 milhões, né, e 500 mil quilômetros de distância do Sol. O afélio é o dia que a Terra, então, vai estar mais distante do Sol, né, no dia 4 de julho. Nós, então, estávamos passando recentemente aí pelo afélio, galera, ok? Nós estamos bem distante do Sol, tá? Que no dia 4 de julho, uma distância aproximada de 152 milhões e 500 quilômetros, ok? Vejam bem, o afélio periélio não define estações do ano, tá? Não quer dizer que agora é inverno, que nós temos um periélio, tá? No hemisfério norte, Estados Unidos, Europa estão passando estão passando pelo verão e eles também estão no periélio. Afinal, a Terra é apenas uma. Ok, galera? Não confunda aí no vestibular esses conteúdos, certo? E aí, terminamos a nossa aula. Gente, viu só? Uma aula leve, tranquila, conceitos bem didáticos, bem diretos para vocês. E aqui está a lista dos principais conceitos que vocês não podem esquecer na aula de hoje. A Terra plana, a Terra esférica, elipsoide, geóide, movimento de rotação, movimento de translação, movimento Coriolis, sistemas de coordenadas geográficas, topografia, primavera, verão, outono e inverno, estações do ano, equinócio, solstício, afélio e periélio, certo? Lembre-se, a geografia é uma disciplina que trabalha muito com conceitos. Para interpretar as questões do vestibular, é necessário conhecer o significado desses conceitos. Olha só, vamos resumir a aula de hoje? Primeiro, 4 são os números de modelos e formatos que a Terra já recebeu ao longo da história da humanidade, sendo eles plana, esférica, elipsoidal, geoidal, certo? 2. O modelo mais exato é geóide, entretanto, não se pode eliminar simplesmente os demais modelos, uma vez que cada um deles apresenta um determinado objetivo na produção de mapas ligados à ciência cartográfica. 3. E não, a Terra plana não existe, ok, galera? 4. Né, dos 14 movimentos realizados pelo planeta Terra, o movimento de rotação e translação são os mais importantes por influenciar, né, diretamente o desenvolver da vida e da formação das mais diversas paisagens do planeta. 5. Né, o equinócio ocorre apenas 2 vezes ao ano, nos dias 21 de março e 21 de setembro. 6. O solstício ocorre apenas 2 vezes ao ano,
nos dias 20 de junho e 21 de dezembro. 7. Os ventos e as correntes marítimas, a partir do movimento de Coriolis, se deslocam no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Importante lembrar disso. 8, galera, o sol da meia-noite é um fenômeno climático e seu período de duração é de aproximadamente 3 meses nos polos norte e sul, 90 graus, durante o solstício de verão. Cada vez mais afastado dos polos, menor será o período de duração, ok? O afélio, então, para finalizar, e periélio, representa, respectivamente, a maior e menor distância entre o planeta Terra e o Sol. Este fenômeno ocorre apenas uma vez por ano, ao desenvolver do movimento de translação. Certo, galera? É isso, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tirem suas dúvidas com a galera aí. Estamos para ajudar vocês. Tchau, tchau. Um forte abraço. Se vemos semana que vem.